Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o William por ter se disponibilizado a estar conduzindo a roda. Só um minutinho. Vou ter que economizar a voz. Pronto. Para estar falando desse tema, né? Falar do Padre Pio, né? Um santo muito conhecido. Muitas pessoas são devotas já por tudo que ele passou, né? Ele é conhecido por ter os estigmas de Cristo. Então, assim, é um santo que quando a gente vai pesquisar algo sobre ele, aparece inúmeros milagres, inúmeras pessoas sendo convertidas através dele. Então, é um padre que sempre me chamou muita atenção, né? Eu tinha colocado lá no grupo para alguém poder falar, fui empurrando, porque eu não queria falar, que eu já falei sobre ele umas 2 vezes, já estava enjoada de eu mesmo estar falando. E o William falou que ia estar de folga. Eu falei assim, então vai ser você mesmo que vai falar dele. Então ele já aceitou de prontidão. Mandei mensagem para ele ontem, ele já aceitou estar conduzindo hoje, então eu agradeço. Já para iniciar, eu vou pedir para que a gente estenda a mão sobre o William, né, que a gente peça a intercessão de Nossa Senhora, ela que sempre intercede por nós, para que interceda por ele, para que ele seja instrumento do Espírito Santo, instrumento de Maria, para estar falando para nós um pouquinho desse santo incrível da Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Mãezinha, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode começar, meu amigo. Você vai cantar amém? Você quer que ele canta primeiro? Então Pode fechou. começar? Pode. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o William. Fui até pego de surpresa, porque ontem que ela me convidou para estar aqui hoje. Andei pesquisando sobre o Santo Padre Pio e percebi que o assunto é muito extenso. É bem extenso. Vou tentar ser o mais breve possível, porém sem deixar nada para trás, né? Tem até uma colinha aqui para não esquecer de tudo. O Padre Pio, ele foi um frade capuchinho italiano no século XX. Ele foi conhecido pelos seus estigmas, dons de cura e vida de oração e penitência. Ele nasceu em 1887, entrou para a ordem capuchinha e foi ordenado padre em 1910, passando a maior parte da sua vida no convento de San Giovanni, em Rotondo. Ele tornou um confessor célere e um líder espiritual, construindo um hospital chamado Casa para o Alívio do Sofrimento. Ele foi beatificado em 1999 e canonizado como santo em 2002 pelo Papa João Paulo II, sendo reconhecido pelos seus milagres e santidade. Após seu nascimento, ele foi batizado no dia subsequente a ele com o nome de Francisco Fargione. Aos 12 anos, ele recebeu o sacramento da confirmação da primeira comunhão e aos 16 entrou o noviciado da Ordem de Frades Menores Capuchinhos, em Marconi, adotando o nome de Frei Pio. O que chamava a atenção nele, que além dos milagres, ele tinha alguns dons que nenhum cientista, nenhum médico, ninguém conseguiu explicar o motivo e o porquê ele tinha aquilo. Um deles foi que ele recebeu as chagas de Cristo, foram as marcas de Jesus Cristo que levou quando foi crucificado. E ele também tinha o outro dom, que é a bilocação. Às vezes ele estava em 2 locais ao mesmo tempo. Uma outra também, ele tinha o poder da levitação. E ele também era profeta, ele possuía o dom de prever o futuro. Outro também é o discernimento dos espíritos. Ele conhecia os pensamentos das pessoas. Um santo italiano conhecido pelos seus dons extraordinários. Ele viveu no século XX e lhe questionava sobre como queria ser conhecido após sua morte. Ele sempre muito simples, apenas dizia que queria ser conhecido como um frade que reza. O Santo Padre foi perseguido, caluniado e acusado por pessoas de dentro da própria igreja. Foi submetido a uma série de exames, interrogatórios, e por esse motivo foi até mesmo proibido de celebrar os sacramentos. Nada disso fez com que o humilde capuchino se voltasse ou desobedecesse às ordens que vinham dos seus superiores. Ele continuou um servo fiel e humilde até o último dia de vida. Seus pais foram Grázio e Maria. Tiveram 7 filhos.
O quarto filho, teve problema de saúde e faleceu. Tiveram um outro filho, teve problema de saúde e faleceu. Aí a mãe dele, muito devota, fez uma promessa de que se o filho viesse com saúde e conseguisse a vida, se chamaria Francisco. E o quarto filho foi exatamente o Padre Pio. Após ele, tiveram mais 3 filhos, totalizando 7 no total. Ele faleceu no dia 23 de setembro de 1968, após uma vida muito intensa de orações e de fé. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os milagres, tanto os milagres que aconteceram em vida quanto que após a sua morte, que foi o que fez ele tornar santo. O primeiro milagre foi comprovado após uma análise dos teólogos oficialmente comprovados pela igreja, que foi a cura de uma mulher chamada Consiglia de Martinho, que tinha uma séria doença e pelos médicos já não tinha mais chances de vida. Ela tinha um câncer e um mioma no pescoço, na qual os médicos disseram que não teria mais solução e que a vida dela já estava contada. Inclusive marcaram a cirurgia o dia 3 de novembro. Ela entrou em desespero junto com os familiares, procuraram o padre, procuraram orações e no dia 2, um dia antes da cirurgia, ela foi curada. De imediato ela procurou o hospital, onde os médicos estavam tratando nela, e eles ficaram encantados, porque não tinha explicação. Parecia que o câncer e a doença que ela havia nunca tinha chego nela. Cancelaram a cirurgia, uma vez que não era mais necessário, e fizeram estudos, e até hoje não foi comprovado. E sim, foi diagnosticado que foi um milagre. Outro caso também... responsável pela canonização do padre, foi feita a cura do menino chamado Mateu Pio Catello, que tinha 8 anos e padecia de meningite. Os pais da criança eram devotos do Padre Pio e pediu sua intercessão para a cura. O caso parecia sem solução. O menino já estava em coma há mais de 30 dias e estava tendo diversas paradas cardíacas. Aí os próprios médicos deixaram ele lá, em coma, só para esperar a morte. A mãe dele entrou em oração, começou a devoção e com muita fé, dias depois o menino acordou, como se nada tivesse acontecido, e disse que teve um sonho com um senhor de barba com as mesmas características do Padre Pio. Foi feitos os exames e toda a doença que ele havia já tinha sido extinta. É como se não tivesse nem iniciado a doença. Teve um outro caso também, em 1947. Uma menina nasceu cega. Foi feito tratamento, os médicos falaram que ela não tinha pupila, e em que momento algum seria possível que ela enxergasse. Aos 8 anos, a mãe dela, muito devota, levou ela para conhecer o Padre Pio. E ao chegar no local, tinha diversas pessoas na fila, e ele, sem ao mesmo conhecê-las, pediu para elas que passassem à frente, que chegasse até ele. Ao chegar até ele, ele colocou a mão sobre a cabeça dela, fez uma oração e de repente ela deu um grito. Ela gritou e disse: "Estou enxergando". Diante disso, levou ela no hospital e os médicos falaram que ela continua cega, que ela não tinha pupila e não tinha condições de enxergar. Porém, ela estava vendo. Foi outro milagre dele também, que não foi provado até hoje pela medicina, a motivação. Teve um outro também aqui. Teve um outro caso também semelhante, que uma mulher sofreu de um tumor intestinal. Já estava com os dias contados, já e com a cirurgia marcada. Dias antes da cirurgia, através de oração, de devoção e de fé, ela também foi curada. Outro caso que é até um pouco mais próximo da gente, foi um milagre que aconteceu no Brasil, inclusive foi até recente. Foi em 2017. Uma criança chamada Lázaro foi diagnosticada com câncer no olho. O câncer foi se agravando, foi feito tratamento de quimioterapia, em determinado momento teve que retirar um dos olhos, e os médicos falaram, em breve terá que tirar o outro, e ele não aguentaria. A mãe dele começou a oração, devoção, entrou em contato com outro padre lá na Itália, que foi até o túmulo do Padre Pio, fez as orações, pediu a intercessão dele, e do dia para a noite essa criança voltou a enxergar,
e os olhos dele foram curados. Hoje, Lázaro vive com a família em Corbélia, no Paraná, onde ele é coroinha na paróquia. Padre Pio teve um certo problema na época que ele era vivo, porque a própria igreja e aqueles que o seguiam se revoltaram contra ele, começaram a difamar ele, começaram a falar que era um mentiroso, que ele era um falso, que tudo que ele fazia não era certo, era tudo fraude. Foi na onde ele ficou 19 anos afastado da igreja e posteriormente ele conseguiu provar de que era realmente milagre e que ele fazia as coisas da forma correta, onde ele pôde retornar. Foi muito atacado durante sua vida, porém hoje, devido ao que ele já fez, ele é muito reconhecido. Mais ou menos isso a vida dele. Sim. Alguma dúvida? Aqui, ó, tem aqui. Ele nasceu em 887. Faleceu em 68. Foi recente. No hospital, deixa eu voltar aqui. Vou sentar aqui. Vou ficar mais fácil de frente para vocês. Casa para o alívio do sofrimento. Nada. Eu agradeço o William por ter se disponibilizado, que nem ele falou, eu chamei ele ontem, né, para ele estar conduzindo esse tema. Um tema que realmente é muito especial para mim, tá falando do Padre Pio. Na última roda de oração, na roda de oração que a Andressa conduziu, que ela falou sobre Santa Teresinha, ela falou que os santos que nos escolhem. E com o Padre Pio, na minha vida, foi da mesma forma. Foi num feriado de 11 de novembro, feriado aqui da cidade, eu não tinha o que fazer, eu falei, quer saber, vou assistir um filme. E eu sempre achei muito interessante a questão de exorcismo e tudo mais. Sempre achei muito interessante, porque realmente é algo que tem na nossa vivência, não é algo fora que acontece somente em países de fora, acontece. E é bom a gente saber as formas que isso acontece. E eu resolvi assistir um filme que retratava sobre isso. Pesquisei alguns filmes, e um dos filmes que foi muito indicado, que realmente acontece como se fosse uma possessão, é O Exorcismo do Padre. Ele tem na Netflix, tá? Se vocês quererem assistir. Não é tão feio, tá? Mas em certo momento, enquanto a criança estava possuída, ela falou bem assim, você tá pensando que você é o Pio? Aí eu já falei assim, cara, você tá sendo citado num filme, né? Eu vou pesquisar sobre. Eu já tinha escutado alguns relatos, né, de Padre Pio, vendo alguns vídeos no Instagram. Um dos relatos que eu pesquisei, que eu vi, né, vendo reels mesmo no Instagram, foi dele atender a confissão do diabo. Então isso já chamou muita atenção. E eu pesquisei sobre o Padre Pio, assisti o filme, li livros que falavam sobre ele, citações de alguns exorcistas que falavam sobre ele, mas eu me identifiquei com o Padre Pio não por isso, não foi por isso, mas foi pelo amor que ele tinha pela comunhão. Ele tinha uma paixão tão grande por Cristo no sacramento que ele sempre falava. Quando ele foi afastado da igreja, o que mais doía nele não eram os estigmas, que nessa época ele já tinha os estigmas. Apareceu para Padre Pio quando ele tinha 35 anos de idade. Ele morreu com 85. Então ele passou 50 anos da sua vida com aquelas chagas. Ele tinha as 2 chagas na mão, as 2 do pé de Cristo e a do lado direito. Então assim, era um sangramento constante. Era um sangramento que era todo dia e piorava, se agravava na sexta-feira. Então toda sexta-feira esse sangramento piorava, né? Dele ficar mal, dele não conseguir sair da cama por conta desse sangramento. Então, mas mesmo assim ele levantava para ele celebrar a própria missa, para ele ter aquela comunhão com Cristo. Então isso sempre me chamou muita atenção. E o porquê que surgiu os estigmas dele, né? Por que apareceu esses estigmas nele? Porque ele falava que não aguentava mais ver o sofrimento das pessoas, que todo aquele sofrimento ele pudesse ter também. Quando Jesus foi crucificado, ele fala uma palavra no alto da cruz, em grego, a palavra tetelestai, significa a dívida foi paga. Quando Jesus falou dessa questão da dívida foi paga, foi os nossos pecados que foram pagos.
naquela cruz. Então, Padre Pio queria também ter aquele sofrimento que Cristo teve pelas pessoas que estavam ali. Ele tinha um amor muito grande também pela confissão. Então, ele acreditava que se as pessoas se confessassem mais, buscassem esse sacramento da reconciliação, as chances deles virarem santos e estar perto de Cristo era maior. E realmente é. Que a gente sempre brinca, que até o Diego também uma vez brincou, falando que assim, a partir do momento que a gente se confessa, a gente já pode até morrer, porque já vai direto para o céu. Porque realmente é isso, a partir do momento que a gente tira os nossos pecados e o Padre dá a absolvição, acontece isso, a gente está se reconciliando com Cristo. E ele queria ter isso, ele queria passar isso para as pessoas. E ele sempre falava para as pessoas procurarem a confissão. Padre Pio, ele passava cerca de 14 horas atendendo confissão. E as horas que ele não estava atendendo confissão, ele estava rezando o rosário. Então ele também tinha um amor muito grande por Maria. Ele passava horas rezando o rosário. E ele falava que o terço, né, que o rosário era o caminho para o céu. Que Maria iria interceder. Então comecei a rezar o terço também, vendo essa paixão que Padre Pio tinha pelo terço, pelo rosário, por Maria. E realmente ele foi muito perseguido pelos próprios frades da comunidade dele, porque Padre Pio chegava lá, as pessoas só queriam se confessar com ele, só queriam ir na missa se fosse ele celebrando, se fosse outro frade, eles não ficavam na missa, eles iam embora, eles queriam que fosse o Padre Pio, e nisso estava começando a gerar aquele ciúme, aquelas intrigas. Muitos falavam que ele passava ácido na mão, falaram que ele estava dando em cima de mulheres, ele ficou afastado por um tempo por conta disso. Um próprio frade falou que tinha visto uma mulher sair do quarto, né, da cela. Eles falavam que era a cela, porque era tudo fechado realmente onde que eles dormiam. Falavam que já tinha visto uma mulher saindo da cela de Padre Pio. E aquilo começou a remoer, esse frade que falou isso, começou a remoer ele. E em determinado momento ele falou para o frade superior que ele tinha falado que era mentira. E o Padre Pio falou para ele: eu já tinha te perdoado, meu irmão. Você não precisa ficar com essa culpa. Pouco tempo depois esse frade faleceu. Ele não aguentou, ele começou a ficar muito triste, em depressão. Quê? Perdoou. Ele é tão bonzinho. Ai, tão fofinho. E esse perdão, eu acredito que foi o que realmente esse frade precisava. Porque o remorso que ele tinha de ter feito isso com o Padre Pio estava corroendo ele. Porque o Padre Pio ficou afastado, ele não podia mais celebrar missa para as pessoas, não podia mais atender confissão. Então imaginem, para uma pessoa que dava a vida para estar fazendo aquilo, ser tirado. Então ele ficou trancado na cela dele, ele fazia a própria missa para ele sozinho na cela dele. Ele tinha, né, a hóstia, ele tinha o vinho para ele estar celebrando a missa, e ele fazia isso sozinho, mas ele não deixava de fazer. Ele viveu 50 anos, como eu disse para vocês, com esses estigmas, e ele não morreu por anemia ou alguma coisa nesse sentido, porque quando a gente perde muito sangue, normalmente as pessoas já deduzem que ele teria morrido de anemia, mas não, foi uma condição no pulmão dele. Ele teve uma pneumonia muito severa que acabou levando ele a óbito, já por conta da idade, está fraco realmente por conta da perca do sangue, levou ele a óbito. Mas ele passou esses 50 anos realmente tendo esses estigmas e sangrando. Pega pra mim, por favor, do Padre Pio. Esse daqui é um amigurumi do Padre Pio. Toda imagem que vocês pesquisarem de Pio, ele vai estar com essas luvas na mão. Pode procurar. Eu tenho no meu celular ali. Você não confia em mim, cara. Ele vai estar com as luvas. Para as pessoas também não verem a questão do pano, né, a mão dele sangrando, ele colocava essas luvas e já era escura para não estar demonstrando esse sangue. Ele, em tudo que ele ia fazer, qualquer imagem que vocês pesquisar dele também, ele vai estar com a mão curvada. Ele vai estar com a mão assim, porque ele falava que doía muito. Quando a gente vai pesquisar sobre a crucificação de Cristo, na própria narração fala que o tendão da mão de Cristo não foi totalmente rompido. E isso gerava muita dor. A cicatriz de Padre Pio era da mesma forma de Cristo. Então, se ele ficasse com a mão estendida para abençoar alguém, até mesmo para atender a confissão, doía. Então ele ficava com a mão curvada para esse tendão não ficar esticado, ele ficar curvado e não doer tanto.
E um dos motivos dele ser santo realmente é essa questão dos estigmas, da bilocação, né? Como o William falou, essa bilocação ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Como que acontecia isso? E como eles deduziram essa questão da bilocação dele? Ele ficou 19 anos preso nessa cela, como a gente falou. E durante esses 19 anos, muitas pessoas já pediam a intercessão dele, sabia dele. Acontecia guerra e tudo mais, e viam a imagem de Padre Pio lá. Teve uma menina que ela estava no leito de um hospital, e ela pedia para que Padre Pio fosse ver ela, porque já conheciam, ela escrevia carta para Padre Pio, e ele não podia ir porque estava preso. Porém, Padre Pio esteve lá, da mesma forma. Ela falava assim, o Padre Pio veio aqui. Muitas pessoas não entendiam, não acreditavam, porque sabiam que ele estava preso, né? Porque na época eles mandavam cartas avisando, principalmente questão de bispo e tudo mais, mandava carta avisando. Sabiam que ele estava preso e a menina insistia em falar que Padre Pio foi lá. Foi lá ver ela e rezou com ela a oração do anjo. E ela estava rezando toda noite e essa menina foi curada. Os médicos não sabiam como, porque a doença dela era uma doença rara. Hoje em dia, muitas vezes a gente tem os recursos, mas naquela época não. Então eles não sabiam explicar, a medicina não sabia explicar a cura daquela menina. E foram várias vezes que apareceu Padre Pio para as pessoas, não foi só uma nem duas. Já teve relatos de verem uma pessoa, né, um frei com a veste marrom voando, enquanto estava tendo a questão de aviação, tá voando com eles. Então, foram muitos relatos em relação a essa bilocação do Padre Pio. A confissão do diabo que eu falei para vocês, lá na igreja onde ele, né, ficou preso, onde ele passava a maior parte do tempo, foi feito como se fosse... como que é o nome, amigo? Quando você deixa as pessoas visitar? Tipo santuário. Foi feito tipo uma exposição realmente, tipo um museu de onde Padre Pio ficava. Tem o confessionário, onde ele atendeu essa confissão, ele é todo de vidro, ninguém pode passar lá, ninguém pode passar a mão, porque realmente corre, de certa forma, algum risco. E o que aconteceu no dia da confissão foi que já tinha acabado as horas do Padre Pio atender as confissões, mas ele não abria a mão de atender. Chegou um homem lá, bem vestido, bonitão e tal, e falou que queria se confessar. O Padre Pio, na hora, de imediato, já atendeu a confissão, porque como eu disse para vocês, ele amava essa questão de confissão, porque realmente levava as pessoas ao céu, e ele não se absteu de estar atendendo essa confissão. O cara se ajoelhou, começou a contar os piores tipos de pecado que existe, os piores tipos de pecado. E ele zombou, deu uma risadinha e falou assim, qual que é a minha penitência? E Padre Pio naquele momento percebeu, porque uma pessoa normal e sem consciência não iria fazer o tanto de pecado que aquele cara estava contando. E Padre Pio falou para ele, você não vai ter nenhuma penitência, mas eu vou pedir para que você repita algumas palavras comigo, tá bom? O cara falou, beleza, tá bom. Ele falou, viva Maria, viva Jesus. No momento que o Padre Pio falou isso, o cara sumiu e subiu um cheiro de enxofre. Então ele sabia que naquele momento ele tinha atendido a confissão do diabo. O lugar é vedado, ninguém pode entrar. Padre Pio tinha batalhas com o diabo física, dos frades que ficavam nas celas vizinhas, escutar os barulhos, e no outro dia o Padre Pio aparecer todo machucado. E eles, em algumas situações, falavam que era Padre Pio que estava fazendo essas coisas, mas em uma das brigas que ele teve, Padre Pio praticamente teve quase o olho arrancado. Então ele tinha uma cicatriz enorme no rosto porque o diabo tentou arrancar o olho de Padre Pio. E o Padre Pio relatou para os frades que estavam com ele que o diabo falou que só não arrancou o olho dele porque aquela mulher estava lá naquele quarto. E Padre Pio falou que ele tinha certeza que era Nossa Senhora que estava protegendo ele. Então, a gente tenha mais intimidade com Maria também, que a gente sabe que ela nos protege, né? Padre Pio é exemplo disso. Em várias outras situações, teve situações do Padre Pio estar indo para o refeitório onde eles iam comer e ele vê um padre, né, lá onde que eles tinham para estar fazendo as adorações dele,
né? Como se fosse um santíssimo mesmo. Ele tá passando e vê um padre ajoelhado, só que ele não sabia quem que era aquele padre. Ele chegou lá e conversou com ele, perguntou o que ele estava fazendo lá, chamou para ir comer, se ele era novo ali. E esse frade falou que não, que ele tinha ido lá para pedir para Padre Pio rezar por ele. E o Padre Pio não se negou de estar rezando, mas perguntou o que tinha acontecido. E agora, vocês vão aprender uma coisa muito séria que eu nunca mais parei de fazer, é vocês passarem diante do altar ou diante do Santíssimo e fazer reverência. Esse padre que estava lá pediu para ele estar rezando por ele porque a alma dele estava no purgatório. E o frade questionou, né? O frade, quando eu falo é o Padre Pio, questionou por que ele estava no purgatório, então. Né? O que ele tinha feito de tão errado para estar no purgatório. E o frade disse que ele passava em frente ao altar e não fazia reverência. Por esse motivo ele estava no purgatório. Então, depois que eu vi esse relato também, tomei vergonha na cara, comecei a fazer reverência de frente ao altar, de frente ao Santíssimo. Então pratiquem isso, eu sei que às vezes passa despercebido da gente estar fazendo, mas ali na frente está Jesus, a gente está passando de frente do altar, então é algo sagrado, então que a gente busque estar fazendo isso, e se a gente não faz já pede perdão, porque realmente é um pecado, depois eu fui pesquisar que realmente é um pecado, não é um pecado mortal, é um pecado venial. Então assim, durante a missa, quando a gente vai pedir perdão, que a gente peça perdão para que ele seja absolvido. E Padre Pio tinha uma frase muito bonita, que muitas vezes a gente para de ir na missa porque não consegue estar comungando, porque está em pecado. Né? Quando a gente está em pecado mortal, realmente não é o certo a gente estar comungando. Mas se a gente tem algum pecado venial e a gente muitas vezes não acha digno de estar comungando, Padre Pio ele tinha uma frase muito bonita. Ele falava que a comunhão, que o corpo de Cristo, quando a gente não se sente digno de estar recebendo, que a gente comungue. Porque a comunhão não é um prêmio, ela é a cura. Então que a gente pratique isso. Se a gente está em pecado, busque estar se confessando, busque estar buscando mais esse sacramento da reconciliação com Cristo. Que se não for um pecado tão grave, que a gente sabe que é um daqueles pecados veniais que acontece, né? É algo simples, que a gente consegue estar pedindo perdão, que a gente peça durante a missa realmente de coração sincero, para que aquilo aconteça, para que esse perdão aconteça durante a missa. Padre Pio sempre deixou isso muito claro, que quando a gente está em comunhão com Cristo, a chance da gente ser santo, a chance da gente ir ao céu é grande. Ele sempre deixou isso muito claro. Por isso que eu tenho esse carinho muito grande por ele ter esse amor pela comunhão, por ele ter esse amor por Maria, e ele sempre deixou isso muito claro, e ele tem uma intimidade muito grande com o anjo da guarda dele. Quando ele falava alguma coisa, alguém ia se confessar com ele e não sabia para quem pedir, para quem rezar, ele falava para rezar para o anjo da guarda. Porque o anjo da guarda estava a todo momento com a gente, nos livrando de muita coisa. Que a gente saiba realmente rezar também, pedir para o nosso anjo da guarda nos proteger. O meu, coitado, tem até dó do bichinho, mas eu agradeço muito, rezo muito para ele, tem que ter paciência. Que a gente realmente reze. Às vezes a gente vai deixando de lado, quando a gente é pequenininha, a gente reza tanto com o anjo da guarda, quando a gente vai ensinar uma criança, a gente ensina normalmente a oração do anjo da guarda, porque é uma oração fácil de se fazer. Quando a gente vai ficando velho, parece que a gente esquece que a gente tem esse anjo, que a gente esquece que tem alguém protegendo além dos santos. A gente tem esse anjo da guarda que realmente é dado para nós. Então que a gente reze, que a gente peça por ele, que a gente agradeça a ele a todo momento, que ele está ali com a gente desde a hora que a gente deita, a hora que a gente vai dormir, né? Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, enquanto estamos dormindo, ele está nos protegendo. Então que a gente passa a rezar mais por ele, para eles. E eu acredito que eu lembre, para estar falando de Padre Pio, é mais ou menos isso. Realmente a história dele é muito extensa, se a gente for falar, vai horas, de tantos milagres, de tantas coisas que aconteceram com ele, né, de tantas situações que ele passou, provações, e mesmo assim o amor que ele tinha por Cristo sempre permaneceu. Ele não deixava que as coisas do mundo abalassem ele ou abalassem a sua fé. Quando acontecia isso, aí que ele rezava mais. Que ele sabia que era de alguma forma um mal querendo tirar ele de Cristo. Que a gente saiba também diferenciar isso. Que a gente saiba buscar. Tá difícil? Tá difícil. Eu sempre falo para vocês, quando a gente está no caminho de Deus, não é mais fácil. E não vai ser mais fácil. Normalmente é mais difícil.
mas o fardo é mais leve. É mais leve de se carregar. E quando a gente tem pessoas que rezam por nós, quando a gente não consegue, se torna mais fácil ainda. Então que a gente busque isso, que vocês busquem também estar pesquisando sobre mais santos, algum santo que você se identifique, né? Você, olha, escutei, eu vi história de tal santo. Depois eu vou complementar, tá? Pode falar. Outra parte interessante também foi na época da guerra, ele foi uma pessoa bem essencial para acabar logo. Na época que chegavam os aviões para poder soltar a bomba nos vilarejos, nos hospitais, na hora que o pessoal ia apertar o botão para soltar a bomba, olha para lá, de repente estava ele pro lado de fora e conversando com o pessoal, pedindo para não fazer aquilo, para não matar pessoas inocentes. Aí o pessoal, piloto dos aviões, acabava não soltando a bomba. Voltava pro local onde tinham saído e falava pro comandante que aconteceu o fato. O comandante mandava outra equipe, acontecia a mesma coisa. Mandava outra equipe, a mesma coisa. Até que o comandante resolveu ir junto. Chegou lá, ele visualizou a imagem do Santo Padre Pio, ouviu ele falar e gravou na mente. Depois foi pesquisar para ver quem que era esse padre. Aí descobriu aonde ele estava e foi até o local para tentar conversar com ele. Aí, ao chegar lá, foram conversando e antes mesmo do comandante falar o que ele queria, o padre mesmo já sabia a frase que ele ia falar. Aí ele se ajoelhou, pediu perdão e da parte dele a guerra já tinha sido encerrada já, diante a fé que se iniciou a partir daquele momento pelo padre. E em relação à confissão, me lembrei agora de uma confissão que ele atendeu de uma mulher e o Padre Pio realmente ele sabia o que as pessoas iam falar. Ele tinha essa questão espiritual de saber o que as pessoas iam falar. E se a pessoa não falasse tudo o que tinha para falar dos pecados, ele não absolvia. Ele não absolvia as pessoas do pecado, porque ele sabia que tinha mais coisa ali. E aconteceu dele atender a confissão de uma mulher, e a mulher não relatou um pecado que ela tinha. E antes mesmo de dar absolvição, o padre perguntou para ela se ela sabia o que era um papa. E ela falou que sim, que era o chefe da igreja. E o Padre Pio falou para ela, seu filho seria o próximo papa se você não tivesse o abortado. Naquele momento a mulher se desesperou, saiu lá do confessionário chorando, voltou horas depois e confessou sobre o aborto que ela tinha feito. Foi quando o Padre Pio deu a absolvição dela. Então, assim, tem muitos relatos que acontecem em relação a ele que são muito bonitos, principalmente em relação a às confissões, em relação ao amor que ele tinha por Jesus na comunhão. E o hospital que ele fundou era para ajudar essas pessoas, principalmente crianças, né, que estavam saindo de guerra, que estavam machucadas, que não tinham onde ficar, que não tinham o que fazer. Então ele fez esse hospital realmente para atender essas pessoas, principalmente essas crianças. E quando a gente fala disso, me veio muito na mente a questão do que a gente tem feito para o próximo para ajudar. Já vou pegar o gancho, a Bruna já está aqui também, vou aproveitar. No dia 12 de outubro, vai ser lá no Carca mesmo? Na comunidade Santa Rita, uma gincana, algumas brincadeiras que vai ter para as crianças de lá. Eu ajudava na pastoral do menor e tinha muitas crianças que chegavam lá muitas vezes sem ter comido no final de semana, às vezes não conseguia brincar porque estava com fome, né? Não conseguia brincar, não tinha força para estar brincando, ou a barriga doía pela fome que tinha. Então já chegou muitas vezes de criança ficar abraçada com o Diego, carente de carinho, falava que não queria brincar, que só queria ficar lá abraçada com ele. Então realmente são crianças que têm necessidade desse afeto, necessidade também da questão do alimento. É cada 15 dias ainda, Bruno? Cada 15 dias tem um encontro lá para estar ajudando. Às vezes você não pode ir realmente físico para estar ajudando por conta do trabalho e tudo mais, normalmente às 2 horas da tarde até às 16 horas. Então são 2 horinhas ali que você dedica o seu tempo para pessoas que realmente precisam, para crianças que precisam. Se você não puder ir fisicamente para estar ajudando, cuidar dessas crianças, se puderem doar um bolo, um suco, uma torta, é muito bem-vindo, porque realmente elas precisam. Tem criança que às vezes pede para estar levando para a mãe, para o irmão, porque não tem o que comer em casa. Acontece muito isso, delas estarem pedindo, minha mãe nunca comeu isso, posso estar levando?
crianças levam por conta disso. Então, se você não pode estar lá, se puder doar, né? Fazer como o Padre Pio, que ele fundou, foi um hospital. Então, que a gente possa doar pelo menos um pouquinho do nosso tempo para estar ajudando. E eu acho que é isso. Tenho 3 livros para indicar para vocês, antes da gente começar a parte da partilha. Pega aí para mim, né? Você vai ler. Eu vou te dar um para você ler. Então depois você lê. Esse daqui, Jesus, o Deus que conhece seu nome. Ele fala muito realmente desse Deus que sabe de nós, que sabe de tudo, das nossas dores. É um livro muito bonito. Eu gosto muito, já 3 pessoas da roda que leu, já fizeram uma pregação sobre esse livro, porque realmente é muito lindo. Esse livro aqui é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele tem um filme recente agora, que é o Oficina do Diabo. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Ele é baseado nesse livro. Realmente, gente, esse filme e o livro é top demais, porque realmente mostra as coisas que acontecem espirituais. A briga, muitas vezes a briga que é gerada, realmente é um capirotinho lá enchendo o saco do outro, e acontece muito isso. E tem uma parte no filme, e no livro também relata, que é durante a missa. Quando a gente começa a conversar com o amiguinho, tá lá o diabinho do lado. A gente começa a conversar com o amigo, a gente tá mexendo no celular, a gente tá julgando a pessoa pela roupa, então ele tá lá. Só que tem um momento que todos eles saem correndo, que eles não ficam. E os que ficam, eles se curvam, que é a parte da consagração da missa. E muitas vezes a gente não dá o devido valor. No filme relata muito isso, mostra muito isso, e no livro também. Quem tiver interesse, eu trouxe para quem quiser ler. E tem esse livro aqui também que eu gosto muito, tem 2 filmes baseados nele, que é o Deus no Banco dos Réus. Não sei se vocês já assistiram o filme Divino Processo. Deus no Banco dos Réus. Ele era ateu, né? Esse é. Ele era ateu. O Divino Processo diz muito também sobre esse livro, de uma pessoa estar entrevistando, como se estivesse entrevistando Deus, perguntando por que acontece tal coisa com as pessoas. Por que o Senhor permite isso? Então esse livro relata isso. E um outro filme que fala sobre esse livro também é Entrevista com Deus. Entrevistando Deus, alguma coisa nesse sentido. Eu esqueci. Entrevista com Deus, né? Também é baseado nesse livro. Então, quem tiver interesse de estar lendo esse livro também, pronto. Leiam. Gente, é muito bonito. A partir do momento que vocês lerem esse livro, vocês vão querer assistir o filme, porque é maravilhoso e relata muito, principalmente as cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Fala muito disso. Quem não assistiu o filme, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Acontece. Assista o filme. Assista o livro. Porque é basicamente o livro. Assista o filme. Engraçadinho. De qual? Desse daqui? É o Entrevistando Deus. Entrevista com Deus? Não, amiga, o livro não é o mesmo nome. O filme é Entrevistando Deus. Entrevista com Deus. Tem no YouTube ele. Em HD. E o Divino Processo também tem no YouTube. Agora, a Oficina do Diabo não. Vocês vão ter que assinar Brasil Paralelo. Mas é um filme muito bom, muito bom. Quem não quiser assinar e querer ler o livro, depois pega com a Bruna, que eu vou passar para ela. E a gente encerra essa parte da pregação. O Paulo vai cantar uma música para nós, para a gente estar fazendo a parte realmente da partilha, a parte da roda de oração. Para a gente agradecer a nossa semana, ou já pedir oração pela semana que vai vir. E é isso. Muito obrigada a todos que estão aqui. Continue para a roda. Vai, pode cantar.